Olá, seja bem-vindo a mais um Se Esquece. Não se esqueça de compartilhar este link, não se esqueça de inscrever-se na página para que mais pessoas possam ter acesso a este conteúdo. Eu sou Gineida Nova e mais uma vez digo, seja bem-vindo a mais um Se Esquece. Estou eu aqui em conversa hoje com um homem de Deus super especial que irá desde já apresentar-se a vocês. Homem de Deus, por favor, apresente-se ao público lá de casa. Muito obrigado. Meu nome é Pastor Félix Suquisso. Quero agradecer pelo convite e quero também dessa forma honrar o homem de Deus, o pastor Gilden Zita. Quero dizer que eu admiro muito e muito obrigado mesmo pelo convite. Uau, graças a Deus. Uau. Líder Félix, ou Pastor Félix. É uma bênção, líder, aqui. Nós é que agradecemos por ter aceito aqui o nosso convite para estar cá a conversar conosco hoje. Eu gostava, líder Félix, de forma assim bem resumida, bem breve, que contasse um pouco da sua história, como é que foi o seu processo até estar aqui hoje. Amém. Vou contar mesmo. Foi um processo um pouquinho complicado, mas que não é impossível viver. Tive um nascimento difícil, em que nasci depois de algumas datas que estavam prováveis para que eu pudesse nascer, e os médicos não acreditavam nisso, mas graças a Deus consegui mesmo sair, e a minha mãe disse que saiu quando já era grande. Uau, foi um Mas- milagre neste sim, caso. sim. Uau, graças a Sim. Deus. Então, andei em caminhos turbulentos e fui um homem que também cheguei a uma fase em que comecei a me prostituir, beber por aí mais em diante. Era antes mesmo de conhecer o chamado de Deus, mas no ano de 2021, não é? Num momento em que a nossa nação estava a passar mal com aquela doença conhecida como Covid-19, Deus ele me chamou por intermédio de uma visão. Eu ainda não estava convertido, mas Deus ele me chamou, talvez do mesmo jeito como ele chamou Paulo. Paulo era antes de estar convertido, mas Deus também assim o fez. Me lembro que Deus, quando ele me chamou, me deu uma visão e disse que quero com que eu pregasse o evangelho a todo mundo, e que ele poderia me lançar Uau. para que eu pregasse o evangelho. Então me lembro que depois de um tempo comecei a meditar na palavra de Deus. Tive o fervor de orar sozinho, mas depois percebi que sozinho não poderia conseguir chegar até lá. Então comecei a orar a Deus para que Ele pudesse abrir, né, uma exceção em que Ele me desse amigos mais achegados que vão me ajudar na caminhada. Para aqueles que estão lá em casa a me ouvir, que ainda estão a iniciar o seu chamado, é muito importante terem amigos dos seus destinos. Uau. Isso aí chama-se buscar a unção de Deus. Então nós podemos conseguir chegar no nosso chamado tendo amigos que já passaram por alguma fase, por alguma história, e eles têm alguma experiência. Me lembro que quando Deus ele me chamou, em uma semana comecei a pregar o evangelho. Estava a ganhar muitas almas, comecei a fazer cultos no deserto, e em pouco tempo comecei a pregar o evangelho numa igreja em que tinha 3 pessoas, e dentro de curto prazo de tempo teve 80 a 100 membros, Uau, em que pouco bênção. tempo mesmo. Então eu acredito que o chamado de Deus é notório na minha vida e na vida de qualquer pessoa. Uau, que bênção, Pastor Félix. Teve uma história, um processo super abençoado. Eu acredito que aquele tempo de turbulência que aqui mencionou foi um tempo de preparo para que hoje fosse quem é hoje, né? Afinal de contas, só valoriza o leite e mel que mana em Caná quem passou a fome e a sede do deserto. Então, graças a Deus, nós damos graças a Deus que permitiu que o amado pudesse se converter para estar cá hoje nos abençoando. A você que está aí em casa, não se esqueça de inscrever-se. E hoje nós vamos falar de um tema super abençoado e especial. Estamos para falar aqui do preço do chamado. Líder Félix, começando já a adentrar um bocadinho assim para aquilo que é a nossa temática, o que é na verdade ter o chamado de Deus? O que é o chamado de Deus? Ter chamado de Deus é Deus ele te chamar e te dar uma determinada missão.
Então, aqueles que são chamados por Deus, eles são chamados por Deus para terem uma certa missão em que eles devem cumprir. Então, ser chamado por Deus não é só ser chamado somente para ser um homem de Deus. Não é falo de ser pastor, evangelista, profeta, apóstolo, mestre. Mas Deus também pode chamar também para ser empresário, professor, pode chamar para ser doutor, entre várias outras áreas. Há uma palavra que eu estudei ontem que diz assim, que diz que Deus ele vê do mesmo jeito, tanto aos doutores, professores, assim como aos apóstolos e profetas, desde que eles sejam humildes e todos orem. Uau, graças a Deus. Líder Félix, e como descobrir esse chamado? Como descobrir que eu tenho chamado para ser empresário? Como descobrir que eu tenho chamado para ser pastor, profeta? Como descobrir? Como é que é esse processo? O processo talvez pode ser diferente para cada pessoa. Há aqueles que não se esforçam para conhecer o seu chamado e há aqueles que buscam a Deus para poderem saber qual é o seu ofício, porque eu parto do princípio que logo que alguém entra num ofício errado, certamente que a vida dele não terá nenhuma glorificação. Então, há muitas pessoas que até hoje estão a morrer cedo porque não estão a praticar ou não estão no ofício deles. Então, para descobrir o chamado de Deus é muito simples. Para quem já se converteu, é só orar a Deus. Deus ele pode falar por intermédio de visão, profecia, e parte também do princípio que o chamado de Deus, Deus não pode trazer uma outra pessoa para falar do teu chamado. Você deve ver primeiro da parte de Deus, depois a confirmação de uma outra pessoa. Mas o que aconteceria se antes mesmo até de eu ter visto ou ouvido alguma coisa da parte de Deus, alguém viesse e me falasse do meu chamado? Será que havia alguma contradição, alguma coisa errada no meio disso? Não, na verdade não porque existe uma coisa errada, mas eu parto do princípio que quando Deus ele chama o homem e lhe diz qual é a missão que o homem ele vai cumprir. É provável que ele fale mesmo por intermédio de outros homens, mas é um pouquinho complicado. Eu parto do princípio que profecia muitas das vezes é aquilo que Deus ele nos revela primeiro e depois alguém vem nos revelar. Isso eu falo mais de pessoas que já estão convertidas, já estão em Cristo. Elas precisam primeiro ouvir da parte de Deus e depois por intermédio dos profetas, não é? Amém, amém. Então aqui o caso estamos a falar de Moisés, que Deus, o próprio Deus revelou-se através de uma sarça ardente diante dele. Mas talvez haja aqueles casos em que alguém é convertido, não sabe que tem um chamado da parte de Deus, está na igreja e Deus usa o seu homem para falar com a pessoa. Eu acredito que existam casos desses. Eu acredito que existem casos desses. Amém. Mas, como diz o nosso tema, o preço do chamado. Já falamos aqui do que é o chamado de Deus, como descobrir o seu chamado na parte de Deus. Há uma palavra que diz assim, muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Qual é o mistério? Qual é a diferença de ser chamado e qual é a diferença de ser escolhido? Será que há pessoas específicas para serem chamadas? Será que há pessoas específicas para serem escolhidas? Qual é a missão de um chamado e qual é a missão de um escolhido? Qual é a diferença no meio disso? A diferença não é lá tão grande, mas pessoas chamadas por Deus, se for já ir numa Bíblia muito assim atualizada, essa nova versão fácil de ler, ela diz que os chamados são convidados. Então, convidados e pessoas escolhidas são pessoas diferentes. Existem aqueles que são convidados e existem aqueles que são escolhidos. Então, os convidados podem ser aquelas pessoas em que nós damos o convite, não é? Para participarem de uma certa festa. Então, a missão deles é cumprir aquilo que nós vamos determinar para eles. E existem aqueles que são escolhidos. Aqueles que são escolhidos, eu parto do princípio que são aqueles que são de casa, não é? Aqueles que foram chamados para listar. Então, existem aqueles que são chamados. Pessoas chamadas são pessoas convidadas, assim como eu disse. Quando você é convidado, muitas das vezes nós podemos perceber que pessoas convidadas podem cumprir a missão, assim como podem não cumprir a missão. Então, por isso que a Bíblia ela vai dizer, através de Jesus, vai dizer que das pessoas em que ele convidou, chamou à festa, existia um homem que não havia usado a mesma roupa naquele lugar
e ele mandou para que os seus discípulos o amarrassem, não é? O amarrassem e o jogassem fora. Isso aí tem um significado muito simples. Quando Deus ele escolheu os apóstolos, claramente que quando Jesus escolheu os apóstolos, claramente que ele disse que um de vocês há de me trair, mas esse aí, se não ser o filho da perdição. O que quer dizer que aquele homem ele foi chamado por Jesus, mas não foi escolhido para estar na ceia do Senhor ou no dia da festa, no dia da glória, para lá estar. Amém, amém. Essa questão é uma questão mesmo que muitos se colocam, ficam aí a se perguntar, afinal, qual é a diferença no meio disso? Por que é que há um chamado e há um escolhido? Na verdade, é que eu acredito que todos nós temos um chamado. Sim. Todos nós aqui na Terra temos um chamado, mas embora seja diferente, e acredito que o agir de Deus, por exemplo, no caso dos escolhidos, o escolhido não tem escolha. Ele tem de cumprir a missão que Deus lhe dá, mas o chamado, esse, de vez em quando até pode fugir, Deus pode mandar voltar, mas o escolhido, sim, ele tentando como não fugir, tem de cumprir com o chamado de Deus. Mas, como diz o nosso tema, o preço do chamado, qual é, na verdade, o preço do chamado? Deste chamado que nós recebemos da parte do nosso bom e maravilhoso Deus. Amém. Há um chamado sempre a se pagar para aqueles que Deus ele chama, para que possam cumprir uma certa missão. O preço que nós podemos pagar é um preço no qual nos qualifica para que nós possamos viver a glória de Deus ou aquilo que Deus ele colocou nas nossas vidas. Então, pessoas que não pagam o preço, não tem como aquele chamado ali ter algum valor um dia. Então o perseguidor é perseguido, sim. Então nós vamos entender que logo quando Paulo ele é chamado por Deus, é notório que depois ele paga o preço por causa do chamado de Deus. Do mesmo jeito como ele também agiu de forma bruta contra Estevão. Estevão também pagou um preço por causa do chamado de Deus. Então ele depois a seguir, ele é quem paga aquele preço ali. Isso aconteceu, tenho certeza, com todos aqueles que foram chamados por Deus. Eles devem pagar um preço até que cheguem a se qualificar naquilo que Deus ele quer. Amém. Então, de forma assim resumida, o preço do chamado são os desertos, as dificuldades que nós encontramos ao longo do caminho, sim, rumo à realização do nosso chamado, à realização, rumo à vivência daquilo que Deus ele nos incumbiu. Isso é isso, né? A você que nos acompanha aí de casa, não se esqueça de compartilhar este link para que mais pessoas sejam abençoadas por este ensinamento. Não se esqueça também de inscrever-se. Vamos tomar aí o número, vamos chegar até 10 bilhões, quem sabe. Líder, aqui estávamos a falar dissemos há pouco tempo, né, que o preço do chamado, né, são as dificuldades do deserto que cada um de nós passa rumo ao cumprimento da missão que Deus nos incumbiu. Deixa-me ser um pouco invasiva só aqui com a sua vida. Okay. Qual é o seu deserto? Qual é o preço que o líder está a pagar por ter aceito esse chamado da parte de Deus? Agora ela mexeu comigo. Ok, tá bem. O preço, na verdade, que eu paguei, que estou a pagar, é um preço que é para mim mesmo, se calhar não é para uma outra pessoa, mas é importante falar disso para que uma outra pessoa também tenha moral de seguir. É verdade, é verdade. Passei por diversas dificuldades. Uma das dificuldades que eu passei foram uns 12 anos assim, passando fome. Eu passei muita fome mesmo. Meu Deus. Passei muita fome. Naquele período da minha conversão, logo todas as coisas fecharam. Então foi muito difícil. Fui abandonado até por amigos, aqueles que nos davam biscates, não é? Então saíamos dali, íamos beber, voltava com alguma coisa em casa. Então eles me abandonaram. E me lembro também que depois de um período de tempo, quando Deus começou a me levantar, né, de uma forma muito notória, levantaram-se até pessoas que eu confiava, pessoas que um dia me confiaram ao altar,
e começaram mesmo a perseguir, falar mal. Foi muito perseguido mesmo. Eu até nem quero contar mesmo. Eu escondo muito mesmo a minha vida. São coisas sensíveis para mim, mas me lembro que passei mesmo por uma perseguição terrível. Outros diziam que é porque estou a me fazer de profeta, outros diziam que é porque ele sempre está a curar, está a libertar, então ele não pode querer se fazer disso porque ele ainda é jovem. Mesmo nós que somos grandes, Deus ele não nos diz assim. Então, para dizer que, na verdade, quando Deus ele te chama, até aquelas pessoas que você confiava e você compartilhava ou que eles te confiaram alguma coisa, muito provável, é normal estarem contra você por causa da unção em que Deus ele colocou na tua vida e começa mesmo a funcionar de uma forma mesmo terrível. Então, passei mesmo por muita coisa, fui perseguido na minha igreja, perseguido no meu bairro. Se converteram cerca de 30, 50 jovens no meu bairro, graças a Deus, o que era de se ouvir. Até os jovens, os quais se converteram, as suas próprias mães começaram a estar contra mim e Meu Deus. me perseguiam bastante mesmo. Foi um tempo em que eu saía de casa de cabeça para baixo, indo para o trabalho, depressava mais, não queria ver mais ninguém ao meu lado, mas graças a Deus aquilo passou e algumas mães começaram a reconhecer, vieram, falaram comigo, por aí em diante. Muita coisa que eu passei que não quero mesmo contar mesmo de forma sensível. Meu Deus. Deve ter sido uma situação, uma instância muito pesada de se enfrentar. Estamos mesmo aqui agora na nossa reta final e para terminar, líder Félix, falou agora do seu deserto, das dificuldades que tem enfrentado. Deixe ficar para o pessoal lá de casa a dica que tem usado para poder lidar com isso e deixe ficar também um conselho para a juventude em relação a conhecer, a saber e a descobrir o seu próprio chamado. Amém. É muito simples, é só recorrer aos pastores mais experientes e alguns creio que tem líderes, pai na fé, são esses que podem nos ajudar nesse momento. Não ficar muito também trancado, sozinho, pode ser muito perigoso nesses tempos porque são tempos de muita aflição. Ainda nós precisamos nos encostar com pessoas que confiam em nós e que vão dizer alguma palavra positiva para que nós possamos continuar. O conselho que eu dou aos jovens é um e único, que eles não desistam do chamado que eles têm. Eu acredito em todos nós fomos chamados por Deus. Se um jovem sente um desejo ardente de pregar a palavra de Deus, adorar ao Senhor, é muito importante seguir em frente, não querer ouvir aquilo que as pessoas estão a criticar ou estão a dizer, mas ouvir pessoas que vão lhe dizer aquilo que é correto e conforme as escrituras sagradas, naquilo em que Deus ele nos chamou. Todos nós temos chamados e precisamos cumprir esses chamados. No caso de os jovens quererem desistir dos seus chamados, eles devem saber que quem vai levar a porrada são eles. Então vale a pena seguir mesmo em frente. Amém, amém. Muito obrigado, pastor Félix, por ter aceito aqui o nosso convite. Muito obrigado por nos ter abençoado de forma intensa com esta conversa educativa que poderá edificar a milhares e milhares de pessoas. Para você que está aí em casa, o meu conselho é, se você ainda não conhece o seu chamado, busque descobrir o seu chamado e vamos todos servir ao nosso bom e maravilhoso Deus. Eu sou Ginaida Nova e como diz o meu pastor Gildenzita,